Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a engenheira Tamires Rafaela e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os segredos da alegria e dos hábitos saudáveis dentro do seu ambiente. Então, pessoal, o que quer dizer isso, segredo da alegria, né? A gente tem, hoje em dia, né, os estudos da neurociência e a gente tem muito um neurotransmissor que se chama dopamina, né? Que, inclusive, já tem livros hoje em dia falando sobre a questão da dopamina. Ela veio através do nosso cérebro ancestral, né? Ele foi, na verdade, projetado para sobreviver, né? E para perpetuar a espécie. Então, a gente tem esse sistema dentro de nós, esse software, digamos assim, instalado em nós, que é sobre a geração de dopamina que, por exemplo, a gente tinha um gatilho, né, do hábito, que era uma árvore frutífera, por exemplo. A gente ia lá, pegava a frutinha, comia e a gente sentia um prazer, gerava dopamina através desse hábito, né? Então, também perpetuar a espécie, né? Ter a relação sexual. A gente também gera dopamina ao final desse processo para a gente ter um estímulo de continuar perpetuando a espécie. Esse é o objetivo da dopamina, né? Só que hoje em dia a gente tem tudo de uma forma muito abundante no nosso cotidiano, né? A gente tem comida, a gente não precisa sair correndo do leão, a gente tem várias coisas à nossa disposição o tempo inteiro. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa usar uma dopamina frutífera ao invés de uma dopamina infrutífera, que é, por exemplo, ficar no celular, fazer coisas que não vão acrescentar, não vão agregar na nossa vida. E como que a gente pode fazer isso? A neurociência veio justamente para nos auxiliar a ter melhores hábitos e a dominar esses conceitos para que a gente possa trabalhar em cima disso e conseguir evoluir e ter melhores hábitos mais saudáveis. A gente consegue fazer isso dentro do nosso ambiente, a gente consegue fazer com que o nosso ambiente favoreça hábitos saudáveis e que a gente gere dopamina de hábitos saudáveis, fazendo com que a gente tenha uma vida melhor, uma vida mais próspera e com mais saúde, né? Então, a gente tem que ter recursos que a gente possa favorecer hábitos saudáveis. Isso vai nos gerar dopamina e cada vez que a gente gera dopamina, a gente quer mais daquilo. Então, a gente vicia o nosso cérebro em hábitos bons. Então, ter uma fruteira, ter mais acesso visível a coisas como frutas, como uma água, por exemplo, um filtro de água na nossa frente, que gere pra gente o gatilho. Eu tenho que tomar mais água, eu tenho que comer mais frutas. Por exemplo, tô com fome, qual é a primeira coisa que eu vou ver? Vai ser uma fruta ou vai ser um chocolate? Isso influencia nos nossos hábitos e aí a gente pode, com esses hábitos de fácil acesso, a gente gera dopamina em relação a coisas boas e não coisas que a gente não deveria consumir ou praticar, né? Por exemplo, eu tenho também na minha casa o hábito de ter um livro em cada ambiente. Então, eu sempre gero o gatilho da leitura. Eu posso ter num ambiente que eu tenho um patinho da bagunça, daqui a pouco, um ambiente para uma meditação, para um exercício, por exemplo, colocar uma bike daqui a pouco, que de manhã cedo eu acordo uma hora mais cedo para praticar aquele exercício, já que eu não tenho muitas vezes a possibilidade de fazer durante o meu dia, ou posso fazer no final do dia, no horário que se encaixar melhor dentro da minha rotina. Mas e aí, então, né? Por que também a dopamina é tão importante assim? A dopamina, ela ajuda a gente a ter mais foco, mais concentração. Ela é utilizada, inclusive, como medicamento para a doença de mal de Parkinson, que ajuda a gente a controlar melhor os nossos movimentos. Então, de novo, tudo que é natural, tudo que a natureza nos proporciona, tudo que é lá dos nossos ancestrais, todos os hormônios que a gente gera,
em equilíbrio, nos geram uma melhor sensação de bem-estar, de tranquilidade, de foco, de concentração. Então, a gente precisa estimular mais hormônios do bem-estar e menos os hormônios do cortisol. É claro e é óbvio que o cortisol também é importante para que a gente possa desempenhar as nossas atividades. Mas no mundo que a gente está exposto hoje em dia, a gente tem tanto estresse, tantas coisas que a gente precisa estar em constante movimento de diminuir o nosso estresse e aumentar os hormônios da felicidade e do bem-estar, que são praticando coisas boas, tendo sentimentos bons. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma longevidade com mais qualidade de vida e não só uma longevidade com um monte de doenças que infelizmente é o que a gente está vendo muito por aí, né? Além das doenças mentais e tantas outras coisas ruins que a gente vê por essa desconexão com o que é da nossa natureza. Então, pessoal, contem para mim qual é o hábito que vocês querem implementar na vida de vocês, que a gente pretende fazer uma parte 2 aí, com a colaboração de vocês, com os hábitos que vocês vão relatar pra gente, que vocês querem implementar. E aí a gente vem aqui, então, falar quais são as intervenções que vocês podem fazer no ambiente de vocês para que a gente possa estar aí promovendo cada vez mais hábitos saudáveis e pessoas mais longevas com mais qualidade de vida. Até mais!